Bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre essas questões. Vamos falar agora aqui com o Pierre, o assunto é o IPTU. Boa tarde, Pierre. Tudo bem, Tony? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Voz do Litoral dessa terça-feira. Está chegando aquela época do ano em que os proprietários de imóveis precisam pagar o IPTU, famoso Imposto Predial ou Territorial Urbano. Esse é o imposto que é pago anualmente e o não pagamento desse imposto pode acarretar em diversas complicações, inclusive na perda do imóvel ou território. Por isso é muito importante que os proprietários de imóveis ou territórios fiquem atentos para o pagamento desse imposto. Aqui em Paranaguá, a Prefeitura Municipal da cidade decretou que a partir do dia 12 de abril é possível pagar, então, esse imposto. Quem optar pelo pagamento à vista vai ter que realizar o pagamento até o dia 12 de abril e vai ter desconto de 12% em cima do valor total do IPTU. Quem preferir parcelar, pode parcelar em até 6 vezes, desde que a parcela mínima seja de R$ 50. E eu vou passar rapidamente aqui as datas dos vencimentos para quem optar por parcelar em até 6 vezes. Então, o primeiro pagamento continua também dia 12 de abril, tem no dia 12 de maio o segundo pagamento, 12 de junho o terceiro, 12 de julho o quarto pagamento, a quinta parcela no dia 11 de agosto, aí muda um pouquinho, né? E a sexta parcela no dia 12 de setembro. Então, quem quer realizar o pagamento parcelado vai parcelar em até 6 vezes, mas a parcela mínima é de R$ 50. Então, tem que ficar atento também ao valor da parcela mínima de R$ 50. Para ter mais informações e até mesmo para emitir a guia com o valor do IPTU, a pessoa pode entrar no site paranaguá.pr.gov.br, que é a Prefeitura Municipal, o site da Prefeitura Municipal de Paranaguá, e assim vai ter lá um banner para poder emitir a guia com o valor do IPTU. É muito importante ficar atento ao prazo, lembrando então, quem for pagar à vista tem até o dia 12 de abril, quem for parcelar pode parcelar a partir de R$ 50 a parcela mínima em até 6 vezes, também com o primeiro pagamento para o dia 12 de abril. Pois é, Pierre, aquela história, né? O IPTU ele é muito importante, o cidadão precisa saber disso, os proprietários e proprietárias de imóveis e tal. Até muita gente que aluga imóvel também está lá no contrato que fica sob responsabilidade do locador ou locatária para pagar o IPTU, porque é com esse dinheiro o município realiza obras e tantas outras coisas. E não adianta se dizer, não vou pagar aqui agora, porque não sei o quê, porque isso vira uma bola de neve. E tem muita gente que acaba até perdendo o imóvel, porque a dívida fica maior do que o próprio valor do imóvel, né, Pierre? Exatamente, é muito importante ficar atento ao prazo, porque se não pagar de propósito ou porque se perdeu, os juros vão elevar e muito o preço, o valor, né, desse imposto. Vale reforçar também, Tony, que existe uma cultura, principalmente em cidades menores, de esperar o refis para poder realizar o pagamento. Essa é uma cultura muito tradicional em diversas cidades pequenas do país. Só que, primeiro, o refis ele não necessariamente acontece todos os anos. O segundo ponto, mesmo que aconteça a situação de refis é aquele refinanciamento, né, do IPTU, entre outros impostos. Quando tem o refis, a população que não realizou o pagamento no prazo, ainda assim vai ter que arcar com as custas do cartório se essa dívida já tiver ido para cartório. Então, ela continua elevada. Então, o ideal mesmo é que o contribuinte ele se antecipe e realize o pagamento na data correta para não ter nenhum tipo de problema, para assim não correr o risco de perder o imóvel no pior cenário possível, porque, por vezes, aquilo ali representa a economia de uma vida e não vale a pena correr esse risco por um valor que é bem inferior. Exatamente. Para a gente concluir o link, também quando a pessoa vai comprar um imóvel, Pierre, registrado, tudo certinho, é sempre bom também dar uma verificada, averiguar na prefeitura lá o setor competente para saber como é que está o IPTU desse imóvel. Alguns poucos dias atrás, uma senhora me procurou desesperada, porque ela pagou uma casinha lá, que era o sonho dela, ela não averigou nada, ela comprou a casa aí na região do Comerciários, R$ 40 mil. E quando ela foi, ela já tinha dado dinheiro para o proprietário. E quando ela foi ver, ela foi averiguar, a dívida de IPTU dessa casa era o dobro do que ela pagou. E aí ela se desesperou, ela veio me procurar, eu disse, mas o que a gente pode fazer? A senhora já pagou a casa,
né? Então, tem que ter esse procedimento de averiguar, de ir na prefeitura, dar uma olhada lá como é que está a situação, se o imóvel, o terreno não é posse, porque depois você vai ter problemas, né? E aqui em Paranaguá é muito recorrente esse tipo de situação, né, Pierre? Tony, você tocou num assunto muito importante. É necessário que, ao comprar o imóvel, essa pessoa, antes mesmo, na verdade, de realizar essa compra, essa pessoa procure saber se aquele imóvel não tem algum problema, não foi colocado, por exemplo, como garantia de um empréstimo, se aquele imóvel não tem dívidas do IPTU, dívidas que não foram quitadas, porque o barato pode sair muito caro lá na frente. Você citou esse exemplo que aconteceu aqui na cidade de Paranaguá, no bairro Vila dos Comerciários, né? Onde uma mulher aproveitou a oportunidade para comprar um imóvel com economias que ela levou um tempo elevado para poder juntar, e aí, quando já estava morando no local, descobriu então que tinha essa dívida que superava em 2 vezes o valor do imóvel. Então é muito importante sempre conferir se esse imóvel, no caso que a gente está citando aqui, tem dívidas atrasadas do IPTU, porque senão não só a pessoa pode arcar com essas dívidas, como ela corre o risco, inclusive, de perder o imóvel que acabou de comprar. Agora, Tony, uma última dica aqui no Voz do Litoral, tá? A gente falou aqui que tem a opção de pagar à vista o IPTU ou então parcelar em até 6 vezes. 2 notícias importantes, tá? Quem pagar à vista, primeiro essa pessoa tem 12% de desconto. Compensa pagar à vista, porque o desconto é muito elevado, do que, por exemplo, deixar o dinheiro guardado e aí sacar e realizar os pagamentos parcelados. 12% de desconto é um rendimento muito interessante que a pessoa talvez não consiga na renda fixa em nenhuma aplicação, porque a gente tem ali a taxa Selic atual em 13,75%, mas tem incidência de imposto de renda em diversas aplicações financeiras. E o segundo ponto também, tá? Para estimular que a população pague o IPTU, quem honrar com esse pagamento vai concorrer a diversos prêmios. Um desses prêmios, por exemplo, é um carro 0 km. Tem também um barco de alumínio com motor e tem também 5 mountain bikes que serão sorteadas entre as pessoas que realizarem esse pagamento. Então, vale a pena ficar atento e realizar o pagamento em dia. Tá aí, então, dicas importantes. Obrigado, Pierre. Até já. É isso aí. E tem gente ainda para concluir esse assunto, tem gente que fala assim, eu estou vendendo um terreno. Ele tem documento? Não tem, a gente vai no cartório, fazemos lá o documento de compra e venda. Isso aí não é documento. É documento entre as partes. Você comprou, pagou, mas o terreno que você está comprando, ele é registrado, está lá na prefeitura, ele existe ou é uma posse, uma invasão e depois vai arrebentar em cima de você? Porque se você chegar no fórum com um documento lá, um recibo que foi passado para você pelo antigo morador, não tem valor nenhum, só para você entender também. A gente vai